Então, gente, hoje nós vamos falar sobre a unidade 6, expressões problemáticas. A gente vai falar o uso do senão junto, senão separado. Mas aí, dando uma introdução, né? As expressões são o que são expressões problemáticas. São erros que cometemos na hora de escrever um texto. Muitas pessoas têm dúvidas em relação à grafia. Tais erros não chegam a prejudicar a clareza da comunicação, mas podem custar pontos em provas e em concursos públicos. Por isso, a gente sempre trabalha eles no processo programático, no conteúdo programático das tais seleções, né? Então, quando você for fazer um concurso ou for escrever uma redação, alguma coisa importante, você precisa saber expressões problemáticas, tá ok? Temos uma lista de bem extensa, mas vamos citar algumas e esclarecer as dúvidas. Então, são algumas expressões, né? São alguns erros gramaticais, alguns erros, né, nas palavras que as pessoas acabam cometendo por não saber a regra, ou por esquecer a regra, né? Ou por não praticar a regra. Então, quanto mais pratica, melhor fica. Então, ou seja, senão separado e senão junto. O senão junto equivale a caso não, tá? Caso não, e vai aparecer nas orações das orações condicionais, que é o quê? Tem, né? Eu penso numa condição, né? Se isso acontecesse, isso também ocorreria. Então, se eu aparecer, né, as orações condicionais, aparece o verbo ser. Então, apareceu o verbo ser, né? Aparece o ser. Se aparecer o ser, né? Então, a gente, o se não, né? Caso não, então vai ser uma condição, vai expressar uma condição. Então, são orações chamadas orações condicionais, ok? Se não separado, a expressão desse sentido de caso contrário, tá ok? Então, caso contrário, isso. A não ser, ok? A não ser. Ou seja, o menino não fazer mais nada senão comer o dia todo, né? Caso contrário, comer o dia todo. Afim e afim. Afim separado, afim junto. Afim separado indica finalidade. O plano de saúde ligou para o paciente a fim de resolver a situação do exame. Afim junto equivale a semelhante. Seu plural é afins. Então, na padaria vende pão e vende afins, ou seja, vende pão e semelhantes, né? Mal com um, mal com L. Mal com um é um adjetivo que equivale a maldoso. Esse é oposto de bom. Aquele homem é muito mal. E mal com L é o oposto de bem. O paciente ainda está muito mal. Mas e mais. Mais indica intensidade, adição, acréscimo. Você é mais esforçado daquela empresa. Mas é uma preposição, né? Que equivale a porém, contudo, dando ideia de oposição. O centro cirúrgico estava preparado para o procedimento, mas faltou energia no hospital. A gente tem lá uma ideia de oposição, ok? Aonde, onde, donde. Aonde? A junção da preposição a com a ideia de movimento. Ou seja, ele dá uma ideia de movimento, podendo estar afastado ou próximo. Aonde ele foi? Onde ela vai? Onde indica lugar que algo está fixo, né? Permanente. Onde fica o hospital? O hospital ele não anda, ele está permanente. Então, o onde, né, é o lugar ao qual aquilo tem permanência, ok? Donde, de que lugar? Ou seja, de onde ele veio, de que lugar ele veio, né? E não aonde ele veio, né? A gente tem que falar, às vezes fala aonde ele veio, de onde, né? É de onde ele veio, de onde ele veio, ok? De onde ele veio. De encontro
ao encontro de e de encontro, de encontro ao e ao encontro de. Indica choque, de encontro a, colisão, oposição. Meu filho corria muito e foi de encontro com um coleguinha. Então, ele se aproximou, né? Ocorreu ali um choque, uma colisão entre o menino e o coleguinha. Agora, o encontro de é aproximou-se de algo. Exemplo, minhas ideias vão ao encontro das suas, ok? Posições iguais. A com A, né? E A com H. A indica tempo futuro. Exemplo, estamos a 3 meses das eleições. E o A com H indica um tempo que já passou, um passado, né? A guerra na Síria ocorreu há mais de 5 anos. Sentar-se à mesa, sentar-se na mesa. Sentar-se à mesa significa sentar à frente à mesa, de frente. Agora, sentar-se na mesa significa sentar em cima da mesa. O beber está sentado na mesa. Em domicílio, a domicílio. Em domicílio indica a ideia, né, algo sem ideia de movimentação, ou seja, a professora ensina inglês em domicílio, ou seja, ela ensina inglês em casa. Ela não sai do seu lugar e vai ensinar em algum lugar. Ela ensina em casa. A domicílio é o contrário, ele ocorre essa movimentação, né? Então, a domicílio indica que o restaurante faz entregas a domicílio, ou seja, ele sai do restaurante, né? O motoboy sai do restaurante e vai até o domicílio para entregar a comida. Então, ele faz um trajeto, né? Ele faz uma movimentação. Então, por isso que a gente fala a domicílio. Obrigada e obrigado. Obrigada, gente, feminino, e obrigado, masculino, ou seja, né? Aí nós temos também, às vezes ocorre algumas dúvidas em relação, né? Menos e menos. Não existe menos, gente. É menos, menos, tá? Menos deve ser usado singular e plural. E em substantivos femininos e masculinos. Então, ou seja, ele não ocorre flexão, tá? Nem em gênero e nem em número. Nem singular e nem plural. Ok? Exemplo, menos amigos, menos gente. Então, é menos para tudo. Abaixo, baixo. Abaixo significa inferior, ok? E abaixo, separado, significa para baixo. Quando percebemos, já estava o brinquedo levando correnteza abaixo, ou seja, para baixo, de cima para baixo. Agora, abaixo é um lugar que já está inferior. Acima, separado e acima junto. Acima, separado, né? É um sinônimo, para cima. Então, ó, vai muito parecido com abaixo, ó. Acima, para cima, né? Ele significa que algo está no alto ou no topo, ok? Fiquei muito nervosa, pois quando entrei na sala, ela me olhou de baixo a cima, ou seja, fez aquele movimento, né? De baixo para cima. Agora, acima, junto, um advérbio de lugar e antônimo de baixo, antônima de baixo, é empregado no sentido de que algo está no local elevado, né? Ele está fixo no local elevado. Hoje eu estacionei carro mais acima, ok? Alguma dúvida? Pode mandar as dúvidas no chat, tá?
Pode colocar no chat se tiver alguma dúvida. Então, vamos para o exercício. Assinale a opção que completa as frases adequadamente. Se não separado, se não junto. Vamos relembrar. Se não separado indica uma condição. Se não junto indica caso contrário. Então, né? É como se fosse uma finalização, né? Caso contrário. Então, vamos lá. Aí nós temos lá, estudar não será aprovado. Estude. Ande logo. Iremos à praia. Forem à praia, avise-me, né? Então, nós temos lá. Nós temos que encaixar colocar, né, o que melhor se encaixa em cada uma das opções. Ok? Então, ó, vou dar 2 minutinhos para pensar, ok? Fazer, e a gente vem e eu venho para corrigir, ok? Então, vamos lá. Vamos corrigir. Primeiro, se não estudar, não será aprovada. Alguém sabe a resposta? É se não separado ou se não junto? Pode colocar no chat, quem souber. Isso, se não. Se não estudar, se não estudar, não passará. Ou seja, caso você não estude, né? Uma condição. Se você não estudar, você não vai passar, não adianta, é uma condição. Então, é se não separado. Então, a letra A é
se não, né? Aí nós temos aqui I, né? Um tracinho só, ok? Se não, caso contrário, né? Condição, aqui nesse caso, não caso contrário, é condição. Letra B, estude, se não ou se não? Se não separado ou se não junto? Número 2, muito bem, Ludmila, ou seja, se não junto. Se não junto. Ou seja, esse caso não, né? Ou seja, caso você não estudar, você vai ser reprovado. Letra C, ande logo, senão você vai se atrasar. Número 2, de novo, se não junto. Ai, desculpa. Desculpa, gente, se não junto. Segunda tá certa, tá? É se não junto. Ou seja, se você não andar logo, você vai se atrasar. Caso contrário, você não ande logo, você vai se atrasar. Próximo, letra D. Iremos à praia. Se não chover. Aí é se não separado ou se não junto? Número 1, muito bem. Se não separado.